Senhoras e senhores, muito boa tarde. Damos por aberta a reunião da audiência que irá tratar sobre o tema da abertura da Casa do Trabalhador Fronteiriço em Santa Vitória do Palmar. Estarei então convidando para compor a mesa as seguintes autoridades: Prefeito Municipal Wellington Bacelo, a vice-prefeita do Chuí, senhora Valda, também convidamos para compor a mesa o Dr. Hugo Medeiros, presidente do Conselho Nacional de Imigração. Não estou vendo quem. Doutora Olga Falco, cônsul da República Oriental do Uruguai no Brasil. Dr. José Roberto Procopiac, cônsul do Uruguai, cônsul do Brasil no Uruguai. Senhor Eduardo de Azevedo Colvara, diretor da Vara do Trabalho em Santa Vitória do Palmar. Senhor Edson Duarte, assessor do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Senhor João Antônio Moreira, auditor fiscal do Trabalho na região Sul. Doutora Rúbia Canabarro, procuradora do Trabalho. Ainda tem algumas autoridades que estarão por chegar, promotores que estão em audiência, que em breve estarão chegando. Também gostaria de destacar aqui a presença das seguintes autoridades: senhora Karina Simões, do CIE, obrigado pela presença, são sempre bem-vindos a esta casa. Senhor Lourenço Guimarães, supervisor executivo do CIE. E a Karina, ela é de Relações Empresariais, isso, né? Do CIE. Angelita Soares da Silva, Conselho Tutelar do Chuí. Iracide Oliveira, do Sindicato dos Trabalhadores, muito obrigado pela presença. Miriam Pereira, assistente da Secretária de Ciência Social, também bem-vindo. Silvana dos Santos Cunha, também da Secretaria de Assistência Social. Também nos dá a honra de sua presença a secretária de Assistência Social do município, senhora Tailerize Bacelo.
Luiz Carlos Lima, chefe de gabinete, secretário de administração do município de Santa Vitória do Palmar. Também muito obrigado pela presença. Mary Pans, consulado do Uruguaio. Não sei se pronunciei correto. Isso? Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo também aqui nesta audiência. Marino Marcos Nicoletti, presidente do PROS. Marcelo Chames, presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Igor Maximila Dias, advogado. E tem algumas outras autoridades que estão aí, que ainda não chegou a relação aqui, em breve já estará chegando. Os vereadores que estão presentes conosco, vejo ali o vereador Marco Antônio Boanova, que nos deu o prazer, hoje a honra de estar no seu programa, divulgando esta importante audiência. Muito obrigado, vereador. Vereador Éder também, que está ali conosco, muito obrigado pela tua presença. Vereador Ciro Morales também está conosco, muito obrigado pela sua presença. Kátia também está conosco, vereadora Kátia, que está aqui no canto, que eu estava olhando, agora estamos... Também muito obrigado, vereadora, pela sua presença aqui conosco. Alessandro Posada, também chefe de imprensa de comunicação do município, muito obrigado pela presença. E assim nós vamos relatando, conforme vai chegando aqui para nós vamos aqui divulgando. E queremos desde já agradecer a presença de cada um de vocês, pois é muito importante a participação de todos nesta importante audiência, onde irá tratar do tema da abertura da Casa do Trabalhador Fronteiriço em Santa Vitória do Palmar. Antes de darmos início, então, um breve relato, conforme conseguimos hoje estar nesta audiência. No dia 24, se não me falha a memória, de fevereiro de 2015, eu fui procurado pelo senhor João Moreira, auditor fiscal do trabalho da região sul, onde ele me relatou as situações diversas a qual ele encontra cada vez que vem aqui nos municípios de Santa Vitória do Palmar e Chuí, e diante disso, a necessidade de nós termos aqui em Santa Vitória do Palmar, na região nossa de fronteira, uma Casa do Trabalhador Fronteiriço, onde pudesse abranger as leis vigentes, os direitos dos trabalhadores, tanto no Brasil quanto no Uruguai, né, e outras diversas relações que ele vai estar explicando mais tarde para nós aqui. Então, preocupado com esta situação, procurei, então, fazer o possível para que nós possamos dar um passo grande para que isso pudesse realizar. Então, em fevereiro deste ano, estive juntamente com o prefeito municipal de Santa Vitória do Palmar, no gabinete do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, onde fomos muito bem recebidos e deu uma total atenção a este projeto aqui para Santa Vitória do Palmar, e desde então destacou o Dr. Hugo Medeiros, presidente do Conselho Nacional de Imigração, para estar aqui e para coletar os dados, as informações, para que possa levar frente ao ministro a real necessidade da implantação desta casa no nosso município. Para isto, convidamos as autoridades que já estão aqui, que foram nomeadas, para que possam contribuir juntamente conosco e trazer, né, de sua parte, de cada um, as informações, né, que tem, as adversas do dia a dia, para que possamos, então, fazer um documento oficial para estar levando ao ministro, né, para que possamos, então, aí viabilizar a implantação da casa aqui no nosso município. Também a Joyce, presidente do Conselho Tutelar, se encontra conosco. Obrigado pela tua presença. Infelizmente, os promotores, a doutora Márcia, que estava confirmada a sua presença, não vai poder estar aqui. Eles estão em uma audiência e vai atrasar a audiência, eles não vão poder estar aqui. E o doutor Rogério Meireles Caldas vão se atrasar. Então, nós vamos dar continuidade aqui a esta pauta, né? E é muito importante que cada um de vocês possam transmitir ao doutor Hugo hoje todas as informações necessárias,
tudo aquilo que vocês têm enfrentado, as dificuldades aqui na fronteira, a nossa realidade, né? Os fatos acontecidos, porque isso será o subsídio principal para que nós possamos levar avante este sonho e este projeto. E desde agora, já em primeira mão, eu quero fazer um agradecimento especial aqui ao nosso prefeito Wellington Marcelo, a qual já disponibilizou através da Prefeitura Municipal, na Secretaria de Ação Social, já estivemos inclusive lá com a secretária, disponibilizou uma sala, um espaço para implantar aqui no município a Casa do Trabalhador. Além disso, disponibilizou um lugar mais amplo, onde possa se realizar cursos de qualificação e, com isto, o Ministério Público do Trabalho de Pelotas, também a gente quer agradecer que já está dando a sua contrapartida para contribuir, onde também já tem uma verba à disposição, depois a senhora vai estar relatando isso, né? Para contribuir para a compra de equipamentos, mobiliário, para a implantação desta casa aqui. Veja então a importância destes órgãos que estão todos envolvidos, né? No bem comum deste projeto, contribuindo para que ele se torne realidade no nosso município. Então, muito obrigado a todos mais uma vez. Doutor Hugo, transmita ao ministro Ronaldo Nogueira o nosso agradecimento pelo empenho, pela sua pessoa e pelo acolhimento desta pauta aqui no nosso município, aqui na fronteira com o Uruguai, onde muitas vezes nós somos esquecidos. E o ministro, ele deu uma atenção toda especial e ele está com seu pensamento voltado para esta pauta, né? Então, isso leva esse agradecimento do município de Santa Vitória, daqui da comunidade hoje representada por todas essas pessoas que estão aqui preocupadas com esta pauta. Lembrando que nós estamos transmitindo essa audiência ao vivo através do site jornalumomento.org, né? Está com transmissão ao vivo. Senhoras e senhores, então nós vamos ir passando a palavra a cada um de vocês para fazerem seus relatos, e no final nós estaremos então encerrando com o senhor Edson Duarte, que é o ministro, assessor do ministro do Trabalho, né, e o doutor Hugo para fazer as suas considerações finais. Então, eu vou passar aqui a pessoa que me procurou pela primeira vez e que juntos estamos aí empenhados nesta luta, que é o seu João Moreira, e ele também vai fazer já então o seu relato. Boa tarde, presidente. Cumprimento o senhor, cumprimento os demais integrantes da mesa. Hoje estamos realizando um passo muito importante, uma concretização de um sonho que iniciou, de alguma forma, uma reunião no consulado do Brasil no Uruguai, na presença que aqui está hoje do nosso cônsul José Procopiac, e na época nós tínhamos também a presença do representante do Uruguai no cônsul, que hoje aposentou-se, né? Mas tenho certeza que a doutora Alga vai dar continuidade a esse trabalho. Nós fazíamos então uma reunião para tratar de assuntos laborais e assuntos referentes à Previdência Social. Fomos convidados, participamos da reunião e constatamos, naquele momento, né, situações que aconteciam também no Uruguai e aconteciam conosco aqui no Brasil durante as nossas ações fiscais, durante o nosso trabalho, que resulta principalmente pela desinformação, né? Em muitos momentos nós constatamos que o Estado, assim como falou o presidente, o Estado, por vezes, não se faz presente nessa longínqua terra aqui de Santa Vitória do Palmar e Chuí. Para nós, nem tanto, que nós somos aqui da região, né? Mas agradeço, sem dúvida nenhuma, a presença do colega Hugo, do Ministério do Trabalho, que se deslocou de Brasília, e hoje realmente é um fato muito importante, né, a presença dele aqui conosco, nos aproxima do poder central, e dessa forma nós temos condições de relatar nossa dificuldade, levar a ele as nossas dificuldades, né? Diferentemente, aí, parabéns ao Uruguai, que realmente toda vez que se faz algum tipo de reunião, eles comparecem com as autoridades com poder de discussão, com poder de mando, procurando realmente auxiliar. Infelizmente, no Brasil, muitas vezes
a recíproca não é verdadeira, mas hoje nós conseguimos, doutora Olga, estamos trazendo um colega que é presidente do Conselho Nacional de Imigração, né? Então é um fato de histórico até para Santa Vitória, vamos dizer assim, né? E parabéns ao Hugo, que ocupando essa nobre função, está realmente fazendo esse trabalho de fazer a visita, né? De sair do seu gabinete lá em Brasília e olhar o que acontece na ponta, na realidade, no mundo verdadeiro, vamos dizer assim, no mundo real, né? Porque em Brasília a gente sabe que as coisas acontecem através de processos, documentos, né? Então se perde e eu acho que perde muito, né, da realidade. E nesse momento, o Hugo está de parabéns, que realmente está saindo de Brasília e visitando. Me disse que a semana passada estava em Manaus, na anterior estava no Mato Grosso e por aí vai. Que bom. Bom, as principais dificuldades, e eu vou relatar aqui do nosso dia a dia, do nosso trabalho, em alguns momentos, durante a nossa ação fiscal, nós verificamos que alguns trabalhadores se evadiam, saíam até por vezes em disparada mesmo, quando na nossa chegada. O que nós verificamos, constatamos? Alguns deles, trabalhadores uruguaios, né, cidadãos uruguaios, e que estavam trabalhando aqui nas empresas, nos locais aqui no Brasil, de forma irregular, ilegal. E os maus empregadores ainda dizem para eles, olha, tu vai ser preso, né, estás ilegal no Brasil. Então, se chegar um fiscal do Ministério do Trabalho, chegar uma autoridade brasileira, foge, some, né, porque és um ilegal, né. E o trabalhador, claro, pelo desconhecimento, e um grande problema que nós temos é realmente a falta da educação, né, o conhecimento da lei, acabava acreditando e realmente saía em disparada. Nós não tínhamos como verificar essa situação. Bom, diante disso, de outros tantas situações, né, e nós temos aqui, gente, um decreto de 2004, que versa sobre o trabalhador fronteiriço. Ou seja, o nosso legislador, né, já em 2004, editou um decreto, né, em comum acordo com o Uruguai, criando a situação do trabalhador fronteiriço. Ou seja, nosso direito reconheceu essa figura, né, que é um trabalhador que, podendo continuar residindo no lado uruguaio, ele pode trabalhar no lado brasileiro. Inclusive, esse decreto cita os municípios. No caso aqui nosso, Santa Vitória e Chuí estão previstos nesse decreto. Então, ele pode, com toda tranquilidade, permanecer morando no lado uruguaio até uma distância de 20 quilômetros, né, e diariamente vir trabalhar, prestar o seu serviço, o seu labor aqui no lado brasileiro. E ele vai ser reconhecido como trabalhador perante a lei nacional, perante a legislação, tanto trabalhista quanto previdenciária. Isso já em 2004 estava previsto nos acordos, né, binacionais, acordos entre Brasil e Uruguai, e foi instituído através de um decreto que hoje, já em 2004. Nós estamos em 2017 e é um desconhecimento a respeito disso. Aqui na própria região, são poucos que conhecem, né? Então veja bem, nosso legislador nacional reconheceu a existência desse trabalhador. E a nossa região aqui não conseguiu ainda dar efetividade a esse decreto, em 13 anos. Tá? Então, essa é uma situação que nos preocupou. Daí surge a ideia de um posto avançado do Ministério do Trabalho. Ainda que nos dias de hoje convivamos diariamente com cortes, e agora o corte do Ministério do Trabalho gira em torno de 43%, não é pouca coisa, praticamente metade do orçamento nosso. Né? Então, temos um déficit em torno de 1.100 auditores fiscais no país. Nós somos 2 auditores em Rio Grande, 5 em Pelotas, para cobrirmos toda uma região. É muito complicado. Então, nós precisamos realmente trabalhar com parcerias, trabalhar com a informação. Quanto mais nós conseguirmos levar a informação ao trabalhador, né, com certeza vai facilitar o nosso trabalho. Até porque o trabalhador, a partir do momento que se apodera do conhecimento, se apodera dessas informações, ele também vai passar a exigir seus direitos. Ele não vai aceitar mais aquela conversa do mau empregador, né, dizendo, olha, eu não posso te registrar porque tu é um estrangeiro, tu não pode ter a tua carteira assinada aqui no Brasil. É uma inverdade, né, mas para isso ele tem que conhecer, tem que saber. Então, diante disso, a partir daquela reunião e de acordo com a constatação que a gente faz diariamente no nosso trabalho,
nós procuramos, à época, a Prefeitura do Chuí, né? E também procuramos a Casa do Povo, a Câmara de Vereadores aqui em Santa Vitória. E naquele momento, o Alex nos recebeu e ouviu atentamente a explanação, isso que eu estou contando para vocês. E guardou aquele papelzinho no bolso e ficou. Como ele costuma dizer, ele diz, olha, nem sempre se consegue fazer aquilo que se quer exatamente naquele momento, mas ele ficou aguardando uma oportunidade. E a oportunidade surgiu de nós sairmos daqui da nossa região, da região sul, e chegarmos a Brasília, chegarmos ao gabinete do ministro, que se mostrou bastante sensível e disse, olha, eu quero ouvir a comunidade. Eu quero ouvir o que está chegando aqui, é um pedido, através do prefeito municipal, através do presidente da Câmara e através de um relato de um auditor fiscal. Mas eu quero ouvir mais, eu quero ouvir a comunidade. Então ele destacou o colega Hugo, que é o presidente do Conselho Nacional de Imigração, para vir aqui. Então nós conversamos, eu e o Alex, e pensamos, olha, vamos fazer uma reunião. Não é exatamente uma audiência pública, né? Mas uma audiência no sentido de convidar todas as autoridades, as pessoas que lidam diariamente com as questões trabalhistas, com o direito do trabalho, com o direito social, né? Que convivem aqui na comunidade, os conselheiros tutelares, para que possam trazer um pouco do seu relato, para que o colega Hugo consiga levar essa demanda para Brasília e diga, olha, realmente, não é só um pedido do Alex, não é um pedido só do Wellington ou do João, é muito mais. Realmente a comunidade está necessitando de um braço do Ministério do Trabalho, e é possível isso sem custo nenhum. Nós conseguimos montar aqui, unindo os esforços de todas as entidades, os órgãos, né? Estamos conseguindo montar a possibilidade dessa casa, né? Sem um custo maior orçamentário de nenhuma entidade, né? Com apoio de todos. Então esse eu acho que é o mérito, e Deus vai querer sim que se efetive esse projeto. O mérito é isso, que uma andorinha só não faz verão, mas todos nós, com um pouquinho de cada um, nós vamos conseguir fazer esse atendimento a esse trabalhador. E essa Casa do Trabalhador, e assim a gente pensou no nome, acabou ficando, né? Parece que está já consolidado, né? Me parece. Não só é o trabalhador fronteiriço, mas é a Casa do Trabalhador. E o trabalhador aí, devemos entender também, aquele jovem, aquela pessoa que possa fazer parte dos vários programas que o Ministério do Trabalho tem à disposição da comunidade e que, por vezes, não chega até aqui. Então, é esse canal que a gente quer, né? Nós temos, e a doutora Rúbia vai falar muito bem, porque tem um trabalho longo em cima dessa questão, que é o famoso caixinha, né? Que é o trabalho infantil, que é um combate diário nosso do Ministério do Trabalho, e nós enfrentamos essa dificuldade principalmente no município do Chuí. Então nós pensamos o quê? Através dos cursos do Jovem Aprendiz, que é um programa do Ministério do Trabalho, em retirar esse jovem da rua e colocá-lo, né, num curso de qualificação, um curso profissionalizante. Ao mesmo tempo ele deverá estar fazendo a escola normal, e no contraturno escolar ele vai estar sendo qualificado para uma atividade que pode ser exatamente a de trabalhar no supermercado. Não há problema nenhum, né? Desde que respeitado alguns limites. Essa é uma das situações que a Casa, então, do Trabalhador Fronteiriço, recebe esse nome, né? Porque tem uma lei específica para a região, mas eu não enxergo, nós não enxergamos somente ela atendendo o trabalhador fronteiriço, mas atendendo todos os programas que o Ministério do Trabalho tem à disposição, né? Então, a emissão da carteira profissional, e aqui vai um pedido de novo, eu vou insistir contigo, e aproveitar que tem um monte de testemunha aqui. Nós queremos que essa carteira profissional, principalmente a do fronteiriço, seja emitida aqui em Santa Vitória, atendendo a comunidade de Santa Vitória e Chuí. Se nós elaboramos um decreto dizendo que o trabalhador fronteiriço ele pode transitar até 20 quilômetros de uma fronteira e de outra, como eu vou exigir que esse trabalhador percorra 250 quilômetros para tirar um documento? E nós temos os nossos problemas técnicos, que não são poucos. Imagina, o trabalhador chega a Rio Grande ou chega a Pelotas um dia que o nosso sistema não está no ar. E não é um nem dois, não são 2 dias, infelizmente é uma situação corriqueira, né? Então, a partir do momento que é possível instalar através de convênios, através de um termo de cooperação,
O Ministério dá todo o suporte, e a Prefeitura é um grande parceiro nosso aqui, disponibilizando o espaço, disponibilizando um servidor para que a gente efetue o treinamento e a qualificação. Nós temos como fazer isso, né? Claro, eu entendo que é um órgão específico do Ministério do Trabalho que não está afeto ao comando do Hugo, mas o Hugo é o nosso interlocutor lá em Brasília, né, Hugo, com esse pedido, e tenho certeza que a gente vai ser atendido. Assim também essa casa vai fazer o encaminhamento do seguro-desemprego, a questão do jovem aprendiz que eu já falei, a questão do Pronatec, né? Questão de informações, de denúncias. Então é um braço do Ministério do Trabalho que é possível nós instalarmos aqui em Santa Vitória sem um custo diante desse corte de 43% do orçamento. Mas nos interessa muito estar dentro do organograma do Ministério do Trabalho, né? Porque hoje não tem orçamento, mas quem sabe amanhã. E a partir do momento que está dentro do organograma, está institucionalizado. E pode servir de modelo para nós abrirmos frentes em outros locais. Tem uma fala de um ministro Prieto, que foi ministro do Trabalho na década de 70, que ele dizia que onde houvesse um trabalhador sem carteira assinada, lá estaria um fiscal do trabalho. Olha só, um sonho dele em 70. Infelizmente, a cada dia a gente vê a diminuição dos nossos quadros, e nós não temos conseguido atender. Mas talvez, dessa maneira, com parcerias, com pessoas que realmente estão empenhadas em prol do trabalhador, nós consigamos avançar, abrir novas frentes, né? Tenho certeza que a abertura desse espaço aqui do Ministério do Trabalho vão provocar demandas, porque a partir do momento que tem um espaço, uma etiqueta com a placa Ministério do Trabalho, pessoas que estão sendo lesadas vão procurar o Ministério do Trabalho, vão criar a demanda. Em criando a demanda, cria a necessidade que o Ministério venha atuar aqui mais vezes, né? Então é isso que se quer. Sei que essa fala, muitos colegas pensam diferente, que temos que unir as unidades para termos mais condições de atender melhor. Eu particularmente penso diferente, nós temos que expandir, ainda com dificuldade, mas expandir. Porque se cada vez que nós diminuirmos, nós vamos receber menos valor no orçamento. E aí cada vez vamos ficando menor, até, quem sabe, sucumbir. Então, eu acho que nós temos essa possibilidade, né? E eu vejo, olha, com realmente um sonho que a cada dia e hoje está se tornando realidade. Bom, é isso, eu estou à disposição de todos para perguntas, enfim, mas tenho certeza que todos vocês vão ter uma contribuição muito importante para o convencimento que o Hugo vai levar para o nosso ministro, né? Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, seu João. Lembrando que pode retornar depois se tiver mais algum esclarecimento. E também o doutor Hugo, que é o nosso principal anfitrião hoje, se quiser fazer algum questionamento também, fique à vontade. De repente, querer mais alguma informação, subsídio, fique à vontade para fazer esse questionamento, né? Porque é muito importante para nós e para o senhor isto. Eu gostaria também de destacar a presença do seu Carlos Munhoz, também que está conosco, né? Nosso maior assador aí do Rio Grande do Sul, de Santa Vitória do Palmar, que está aqui conosco, né? Prazer, a doutora Simone também está conosco, que é assessora jurídica da casa. E eu gostaria de passar a palavra agora à procuradora do Trabalho, a doutora Rúbia Canabarro. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador presidente Alex. Em nome de quem eu cumprimento todos os demais representantes aqui na mesa, cumprimento a todos que se encontram no auditório e agradecer a presença de todos. Estou surpresa, inclusive, com a acolhida da comunidade em relação a esse encontro aqui. Bom, assim como o João, eu me sinto um grande estímulo, uma grande felicidade em estar hoje aqui tratando desse tema, né? Eu sou procuradora do Ministério Público do Trabalho nessa região há 10 anos. Nossa sede fica em Pelotas. Nós estamos também distantes daqui, não é? Cerca de 250 quilômetros distantes daqui. Mas, na medida das nossas possibilidades, nós tentamos atender essa região sempre que possível. E um dos maiores desafios que nós, do Ministério Público, e acredito que também do Ministério do Trabalho, sempre enfrentamos aqui, é justamente a sensação de ausência da presença do Estado.
isso ficou muito claro ao longo dessa década trabalhando aqui. Eu não sou dessa região, eu vim de uma região, sou do noroeste do estado, mas hoje eu já acho que consigo falar com propriedade sobre essa região. E com muito carinho e muita preocupação, porque diversas das nossas tentativas de atuação aqui, no sentido de fazer respeitar a legislação trabalhista, afinal, ao fim e ao cabo, esse é o papel do Ministério Público do Trabalho, esbarram justamente nessa ausência do Estado, nessa distância, geograficamente falando, do Estado aqui. Não é? E eu acredito, concordo plenamente com o João, quando ele coloca que o fato de existir um espaço, um local identificado como sendo um espaço para o trabalhador, vai fazer com que essa cultura, aos poucos, vá mudando. Eu acredito muito que a existência desse espaço, desse local, vai facilitar muito o contato do trabalhador com o Ministério do Trabalho e também com o Ministério Público do Trabalho. Além disso, essa perspectiva de se tornar mais público o direito do trabalhador fronteiriço, me parece importante destacarmos que ela não vai, o João colocou isso, mas eu gostaria de ressaltar a minha percepção sobre isso, no sentido de que ela não vai repercutir apenas na relação de trabalho do fronteiriço. Ela vai repercutir em todas as relações de trabalho que se estabelecem nessa região. Porque o que a gente observa ao longo dos anos, o que a gente vem notando? Os maus empregadores, como coloca o João, eles se utilizam desse mito de que o trabalhador estrangeiro é ilegal. Então, isso faz com que o trabalhador estrangeiro fuja, ao contrário de correr em direção aos órgãos de proteção, eles tendem a fugir dos órgãos de proteção e se submeterem a condições extremamente precárias de trabalho, porque eles acham quase que o empregador faz um favor permitindo que ele trabalhe. Só que no momento em que esse trabalhador se submete a isso, ele nivela por baixo as demais relações de trabalho, né? Então, o mau empregador, qual é o raciocínio que ele faz? Por que eu vou contratar trabalhadores brasileiros e estender a esses trabalhadores brasileiros todos os direitos que a lei lhe assegura, se eu posso contratar trabalhadores estrangeiros pagando muito menos, sem nenhum tipo de vínculo e com aquela certeza de que eles não buscarão os seus direitos, porque eles não têm conhecimento desses direitos. Então, no momento em que nós conseguirmos tornar conhecido dos trabalhadores e também dos empregadores, de alguns empregadores também desconhecem. Não é necessariamente por má fé que se propagou esse mito de que o trabalhador estrangeiro é ilegal e que, portanto, ele tem que ficar escondido, né? Se nós conseguirmos fazer com que isso se torne conhecido, eu vejo isso, inclusive, como uma forma de desenvolvimento da região, porque a região como um todo, ela vai elevar o nível dela de relações de trabalho, e com isso tudo nós sabemos o que vem na sequência. Então, esse ponto, para mim, é muito relevante. O outro aspecto muito importante, João também falou, mas eu acho importante repetir, a situação dos adolescentes, não é? Está aqui uma conselheira tutelar do Chuí, não é? Vou tomar a liberdade aqui de expor para os senhores o que elas colocam para mim, que as conselheiras tutelares do Chuí colocam para mim quando eu converso com elas sobre... Gente, como que ainda temos adolescentes, crianças de 12, 14, 16 anos, trabalhando como caixinha nos supermercados do Chuí? O que elas colocam? A nossa luta é em glória, porque nós tiramos eles dali num dia, e no outro dia, para onde a gente leva? O que é que a gente faz com aquele adolescente? O que a gente faz com aquela família que não sabe como lidar com aquele adolescente sem nenhum tipo de perspectiva? Então, esse espaço, a perspectiva de termos um espaço em que vai abrigar capacitação, aprendizagem, é muito poderosa. Eu acho que nós temos um grande caminho para trilhar nesse sentido. Porque hoje, efetivamente, nós
não temos alternativa. Eu também fico sem resposta quando as conselheiras me dizem, e aí? A gente tira eles da rua e faz o quê? Não é? E é uma realidade séria, e uma realidade séria também que envolve os meninos uruguaios. E aqui eu falo meninos porque, na prática, normalmente são mesmo adolescentes do sexo masculino. Também é um problema que me parece que esse espaço vai nos ajudar a tratar, porque nós temos, além dessa dificuldade de lidar com os adolescentes brasileiros, nós temos a dificuldade de lidarmos com os adolescentes uruguaios, que também atravessam a rua, trabalham no Brasil, mas quando flagrados pelo Conselho Tutelar, ou enfim, pelos órgãos de fiscalização, atravessam a rua e a gente perde a capacidade de tomar qualquer atitude no sentido de evitar que no dia seguinte aquela prática continue. Então, esses dois elementos, para mim, são mais do que suficientes para justificar e para valorizar essa iniciativa. A par disso, eu gostaria de colocar, como o vereador Alex já falou, o Ministério Público do Trabalho tem condições de auxiliar nos equipamentos, né, no sentido de equipar a Casa do Trabalhador Fronteiriço. Nós temos hoje em torno de R$30 mil que se poderia utilizar nesse sentido, valores esses que são oriundos das nossas atuações. Não é um dinheiro que é do Ministério Público. É importante colocar que esse valor não é da instituição, não é do Ministério Público. Esse é um valor que as empresas pagam quando descumprem a legislação e são acionadas pelo Ministério Público do Trabalho. Em algumas situações, nós conseguimos gerir essas multas dessa forma, aplicando na comunidade, em projetos de interesse social, interesse da comunidade. Então, seguramente o Ministério Público, neste momento, tem, no mínimo, esse valor para contribuir. E, fora isso, como eu já falei, a nossa experiência na região nos deixa com certeza absoluta de que esse espaço só vai fazer bem a essa comunidade. Doutora Rúbia, né? Sim. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença. Gostaria de esclarecer 2 pontos. Esse valor hoje, ele seria disponibilizado, repassado para algum desses órgãos, ou o Ministério Público, ele efetivamente já compraria esses equipamentos, já promoveria a instalação? Como que seria feito? Eu não saberia responder exatamente agora de que forma seria feita essa destinação. Normalmente se faz, a gente repassa esse valor para alguma instituição, para alguma entidade, algum conselho municipal, por exemplo, que é quem faz a aquisição. O Ministério Público não tem condições de operacionalizar a compra desses equipamentos para fazer a doação. Normalmente o que se faz é repassar o valor, por exemplo, para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Conselho gere depois, claro, sob nossa fiscalização. Sempre que o Ministério Público faz algum tipo de entrega de valores nesses termos, tem uma obrigação de manter controle sobre a destinação. É nesse sentido. O Ministério Público não tem como comprar. Eu só não saberia lhe dizer hoje qual seria a entidade que faria o recebimento para fazer as compras, né? Só para contribuir, doutor, eu estive conversando com a secretária de Assistência Social antes, parece que já tem um levantamento feito, né, dos equipamentos, inclusive valores orçados com vários preços de várias empresas, já, e a Prefeitura, com esse apoio de valores do Ministério Público, estaria fazendo, então, esta aquisição, né? Eles já têm, parece que os dados, todos os levantamentos com valores, com tudo, e aí o senhor Eduardo Colvara também, não é? Diretor da Vara do Trabalho, que chegando agora aqui na região também se colocou à disposição, não é, senhor Eduardo? Normalmente, os nossos equipamentos, eles têm uma certa validade, os de informática, porque às vezes o contrato de manutenção, a aquisição acaba sendo mais econômica que manter a manutenção desses equipamentos. Então, o que a gente faz é em forma de desfazimento, né? E normalmente também vai para alguma entidade, né, que presta algum tipo de assistência à comunidade. Acho que não teria nenhum problema em fazer algum tipo de doação de impressoras, de computadores e tal, para a Casa do Trabalhador Fronteiriço. Tá.
Tanto o Ministério Público, então, poderia, inclusive, celebrar um termo de cooperação nesse sentido, com esse objeto? Sim. Existe toda uma sistemática de doação, né, de repasse desses valores, enfim. Isso só é feito com entidades credenciadas, existe todo um controle nesse sentido. Quanto a isso, o senhor pode ficar extremamente seguro, porque, inclusive, o próprio Conselho Superior do Ministério Público tem uma rigidez muito grande com relação a esse tipo de repasse de valores. O controle tem sido cada vez mais intenso, inclusive. A manutenção desses equipamentos ficaria a cargo da Prefeitura? A Prefeitura tem um pessoal qualificado na área de informática que faz a manutenção. Se o prefeito me permite, né? Mas não tem problema. Eu gostaria de lembrar a todos que aqui, após as falas da mesa, nós vamos abrir um espaço também para que a secretária que está conosco, assistentes sociais e outras pessoas que têm a contribuição também a dar, também vai ser aberto um espaço para que possam também contribuir, porque é muito importante a contribuição de todos neste momento. Só vem a somar para que este projeto ele venha realmente se concretizar. A doutora Rúbia já concluiu por enquanto, lembrando que também pode, claro. Também aqui tá. Eu gostaria de passar então aqui a palavra a um dos também das pessoas envolvidas lá em primeiro plano também, que é o senhor José Roberto Procopiac, que é o cônsul do Brasil no Uruguai. Fique à vontade. Muito obrigado, doutor Alex. Enfim, agradeço o convite, cumprimento os demais público. E eu gostaria, enfim, de parabenizar todos por essa iniciativa que, conforme o doutor João recordou, foi praticamente a primeira vez que foi levantado o assunto foi em julho de 2015, na reunião do Comitê de Fronteira, Chuí Brasil, Chuí Uruguai e Santa Vitória do Palmar, que foi realizado lá no nosso consulado, né? Eu acho que é extremamente oportuna essa iniciativa, desde aquele momento todos deram conta da importância de uma iniciativa desse tipo, e isso vai nos ajudar muito, porque é frequente a presença no consulado de pessoas buscando informações sobre assuntos ligados à área de trabalho e muitas vezes até querendo fazer denúncias de trabalho, condições de trabalho ilegais, irregulares, e nós não tínhamos praticamente uma instituição local que a gente pudesse encaminhar essas pessoas, né? Eu acho que é uma iniciativa que vai ajudar muito a evitar esse tipo de situações em que há pessoas trabalhando, porque não conhecem os direitos, como o senhor levantou, desde 2004, que já se criou, né, a figura do trabalhador fronteiriço, mas até hoje esses direitos nunca foram, digamos, traduzidos em ações concretas nos locais onde se desenvolvem essas atividades dos trabalhadores, que não conhecem esses direitos. Por isso são sujeitos a todo tipo de exploração, de usurpação de seus direitos. Então, eu me congratulo com todos e eu acho que é uma iniciativa que espero possa seguir adiante, ser implementada. Eu acho que essa audiência vai demonstrar a importância, a relevância de haver essa Casa do Trabalhador Fronteiriço, e eu acho que é um momento oportuno, porque a gente, desde que eu cheguei aqui há 2 anos, eu noto que é um movimento crescente, em termos, inclusive, de comércio aqui nessa região, e movimento com as consultas que a gente tem recebido, são em número crescente também, sobre todo tipo de informações sobre trabalho, sobre documentos, etc. E eu acho que isso vai nos ajudar muito, e nós nos comprometemos, é claro, a dar toda a informação, encaminhar as pessoas para essa futura Casa do Trabalhador e trabalhar em conjunto e nos colocando desde já à disposição, caso a iniciativa que eu espero seja implementada, já para trabalhar em coordenação e poder ajudar de toda a forma possível, que seja mais bem sucedida possível essa iniciativa.
Obrigado. Muito obrigado, doutor José Roberto Prokopiak. E vamos ouvir então agora a doutora Olga Falco, né, a cônsul do Uruguai no Brasil. Muchas gracias, doctor Hugo Medeiros. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para poder conocer y departir directamente con el doctor Hugo Medeiros, que ejerce la importantísima función de presidente del Consejo Nacional de Inmigración. Conocer también al asesor del señor ministro de Trabajo, otras autoridades regionales, reencontrarnos con colegas y amigos con los cuales trabajamos de forma diaria y continua desde el consulado para la cooperación entre nuestros dos países. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes al público presente también. Y solamente mi intervención va a ser muy breve para coincidir con lo expresado por mi colega, el señor cónsul del Brasil en Uruguay, sobre la importancia del tema que convoca esta audiencia pública esta tarde, que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, no solo el trabajador, el migrante, sino el trabajador de ambos países. Uruguay es un país que se precia de poseer una de las legislaciones más avanzadas en lo que tiene que ver con los derechos de los migrantes, sean estos migrantes económicos o de otras razones por las cuales tienen que dejar sus países de origen para buscar labrarse una nueva vida para ellos y sus familias. En el Uruguay es de fronteras abiertas y de doble vía, se recibe y también se envía migrantes, por los cuales en nuestra jurisdicción, que cubre los municipios de Chuy y de Santa Victoria de Palmar, muchos son las consultas que recibimos sobre los derechos y el régimen laboral del lado del Brasil, según las últimas informaciones que tenemos estadísticas. Son más de 7.000 uruguayos que están radicados de este lado de la frontera y que están regulares, digamos. Imagino entonces que esa cifra se puede multiplicar o triplicar o más en base a la realidad que nos hacía muy bien referencia los representantes del Ministerio de Trabajo. Es muy importante que esta iniciativa de la Casa del Trabajador se establezca en esta zona de frontera. Ganaría mucho en derechos todos los trabajadores, ganarían también las instituciones en tener un punto de referencia y un interlocutor válido a donde referir cada uno de los casos. En este momento la situación es que el uruguayo que quiere trabajar de este lado de la frontera tiene que trasladarse hasta Pelotas, como ha sido mencionado, para poder regularizar su trabajo, su documento de trabajo. O sea que ya ahorrando ese traslado sería una ganancia en tiempo y en facilidad, tanto para los trabajadores como para el empleador que quiere de buena fe también tener ese trabajador en plantilla. El tema de la minoridad es un tema de gran importancia también para el gobierno del Uruguay, para las políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo cual esta iniciativa también vendría a atender ese tema social que es de mucha prioridad. Si me permiten un último comentario, en el momento que se implementen nuevos procedimientos que vienen en los marcos regulatorios que están siendo aprobados del lado del Brasil, como es la Ley Nacional de Migración y la Ley
de residencias. Un punto de reflexión sería el considerar cómo facilitar el tema del reconocimiento de las firmas que llevan los documentos que son requeridos, ya sea el documento libre de antecedentes penales o la homologación de títulos, si esos reconocimientos de firmas se van a hacer de forma automática o se van a quizás solicitar la postilla, que es el sistema que tenemos en vigencia. Lo que recibimos nosotros, la realidad que tenemos cotidiana en el Ministerio, es que quien necesita apostillar algún documento para hacerlo brasilero, para hacerlo válido en Uruguay, debe también trasladarse hasta Porto Alegre a un cartorio. Y esa es una realidad que quizás me permito presentar en esta oportunidad. Quizás sea un punto de reflexión, la habilitación de cartorios que estén más cerca de donde están los trabajadores, quizás en este ámbito, quizás en Santa Victoria do Palmar o de Ushuaia, es una realidad que sería muy bueno quizás también atender en el marco y en la primera oportunidad que sea propicia. Nuevamente felicitaciones por esta iniciativa, trasladarle al doctor Hugo Medeiros que esto es una prioridad para nuestro trabajo cotidiano, que esperamos verlo concretizado en corto tiempo, que nos ponemos a disposición, como siempre nos reintegramos a disposición del doctor Alex Silva, presidente de esta digna Casa Legislativa Regional, así como de ambas prefecturas, y quedamos a las órdenes en el Consulado del Uruguay. Muchas gracias, buenas tardes. Muito obrigado, doutora Olga, falo com certeza. O que a doutora Olga mencionou me parece de suma importância, porque em caso, por exemplo, de documentos, o Uruguai tem que ir hasta Montevideo também. Em caso de documentos brasileiros, para apostilar, tem que ir a Porto Alegre. Isso realmente complica. Nós temos recebido muitas reclamações, as pessoas ficam irritadas quando sabem disso, quando vão ao consulado. Mas, enfim, é a legislação atual, quer dizer, o Brasil passou a fazer parte desde agosto e o Uruguai desde quando? 2015. E talvez realmente seja o caso de se estudar para evitar realmente esse deslocamento, porque são pessoas que muitas vezes não têm condições de ir até a Porto Alegre ou Montevideo, às vezes complica muito a vida das pessoas. De se estudar, me pareceu um ponto muito importante que a minha colega levantou. Muito obrigado. Lembrando que, se tiverem mais alguma contribuição, o espaço está aberto. Por gentileza, vamos ouvir agora o senhor Eduardo de Azevedo Colvara, que é o diretor da Vara do Trabalho de Santa Vitória do Palmar. Eu acho que um aspecto importante a ser ressaltado é que a formalização desse empregado, imigrante, passa necessariamente pelo Ministério do Trabalho, pela aprovação do Ministério do Trabalho. Então, um posto aqui, mesmo que seja avançado, significa muita economia, de tempo e de custo para esse tipo de empregado. O que a gente nota é que muitas vezes essa informalidade de emprego, dependendo da situação, se a ação não é de muito vulto, acaba que o juiz converte em indenização, porque a formalização demandaria muito custo para esse tipo de empregado, então acaba acarretando o não recolhimento de previdência, de fundo e tal, e converte em indenização, pensando muito mais no trabalhador do que é do nosso dia a dia, na vara do trabalho, as pessoas questionando, aonde que eu tiro carteira de trabalho? Não consegui, teve uma época que estava havendo muita fraude do fundo de garantia, e não podia, os trabalhadores tinham que se deslocar até Pelotas ou
Rio Grande, no meu caso eu venho de Gramado, eu tinha que ir a Caxias, e às vezes essas verbas nem representam o custo, né, da viagem. Então, acho que é um aspecto a ser considerado, né, essa iniciativa de trazer um posto avançado para a localidade aqui. Alex, aproveitar que bem lembrado, né, pelo colega Eduardo ali, mais um aspecto que é o aspecto tributário, né? Quanta receita o Brasil está deixando, né, passar em função da não formalização do emprego, não formalização do trabalho. E isso é uma das coisas que é importante no momento de crise mundial financeira, um recurso, né? Até porque esse trabalhador, se porventura vem a sofrer um acidente, ter um adoecimento, ele vai se utilizar do sistema público de saúde. E ele não está contribuindo, o empregador também não está contribuindo para isso. Então, são receitas que estão se esvaindo, né? Então, tem esse aspecto aí, bem lembrado pelo Eduardo, que é importante, né? Que são valores que o Ministério do Trabalho está deixando, o governo brasileiro está deixando de recolher, né? Muito obrigado, então, pela colaboração. Vamos ouvir, então, agora a vice-prefeita do Chuí, senhora Valdaci Campos. Obrigada. Boa tarde, Alex. Cumprimentando o Alex, presidente da Câmara, cumprimento os demais da mesa. Uma boa tarde especial à plateia. Eu até fiz algumas anotações aqui, muito bem lembrado, né, pelo seu João, o problema que a gente está vivendo, principalmente no Chuí, né, o Chuí Brasil, tanto Chuí Brasil como Uruguai, mas o problema maior ainda é no Chuí Brasil, de menores, né, as caixinhas. Nós temos uma conselheira tutelar, a Angelita, que se faz presente aqui, e é um problema, assim, diário que nós temos lá. Por quê? As crianças vão no turno da manhã para a escola, de tarde vão para o supermercado. E o supermercado no Chuí trabalham até 10, 11 horas da noite. Então, para nós, com certeza, eu falo aqui em nome, peço desculpa a vocês, que o Marco Antônio, nosso prefeito, não pôde se fazer presente. Ele está numa reunião em Porto Alegre, mas a prefeitura, o executivo, se disponibiliza de trazer, né? Nós temos, eu digo que Santa Vitória é a capital do Chuí, trazer esses adolescentes para vir para a casa do trabalhador, né? Porque o que acontece? Nós não temos, até no Chuí, Uruguai, eles têm uma casa que eles acolhem os alunos que vão de manhã, de tarde vão na alternativa, né? Onde eles fazem trabalhos manuais, mas também terminam saindo para vender esses trabalhos. Então, e nós no Chuí Brasil, a gente não temos outras alternativas, né? A não ser eles ficarem em casa com os pais ou, às vezes, participar de alguns programas, que são poucos. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui, né? E dizer para o senhor que, para nós, vai ser muito importante que saia, né, do papel e que a gente possa ter no concreto. Já temos o principal, né, que não vamos ter custo, né? Eu tenho certeza que tanto o prefeito Elton como o prefeito Marco Antônio também vão se disponibilizar. E acredito, né, que logo, logo nós vamos ter a nossa Casa do Trabalhador aqui na cidade de Santa Vitória. Obrigada. Obrigado, vice-prefeita Valdaci Campos. E vamos ouvir, então, agora o nosso prefeito de Santa Vitória do Palmar, o senhor Wellington Bacelo. A microfonia tem que desligar o dela. Desculpa. O meu boa tarde ao presidente Alex Silva, ao doutor Hugo, ao senhor Edson, senhor Eduardo, doutora Olga, doutor José Roberto, a vice-prefeita Valdaci, ao João Antônio e à Rúbia. Na verdade, eu faço questão de fazer a citação nominal de cada um de vocês que se faz presente nesta tarde hoje, nesta tarde histórica para Santa Vitória do Palmar, porque eu entendo que é com essa união de mãos, com essa união de forças de cada entidade, de cada um de vocês, representante delas,
é que nós vamos conseguir fazer um desenvolvimento para essa região dos Campos Neutrais, tão esquecida historicamente, ficando longe 240 quilômetros da nossa cidade mais perto, ao lado também da nossa filha, do nosso filho, o Chuí. A comunidade de Santa Vitória do Palmar tem recebido, historicamente, um apoio grande do nosso país vizinho Uruguai, muito mais do que dos órgãos brasileiros. Então, por isso, esse meu destaque e esse meu agradecimento pela disponibilidade de todos vocês virem até aqui, a Terra dos Palmares. Sejam sempre muito bem-vindos aqui nos Campos Neutrais. Desde o primeiro momento em que assumi a prefeitura, agora, no dia 1º de janeiro de 2017, fui procurado pelo presidente da Câmara, Alex Silva, para ir ao encontro do nosso ministro do Trabalho, tentando sensibilizá-lo a fazer a abertura dessa casa do trabalhador fronteiriço, se não me falha a memória, a primeira casa no Brasil, tentando retirar da clandestinidade os estrangeiros que trabalham aqui no nosso país. E é bem verdade que, assim como diversos uruguaios trabalham no Brasil, também diversos brasileiros trabalham no Uruguai. Aqui, diferente da realidade de vários municípios, nós só temos um ao outro para contar nesse ramo de trabalho. Para se ter ideia, cerca de 70% dos médicos atuantes na nossa Santa Casa são médicos uruguaios. Eu entendo que essa necessidade de que tenhamos a carteira de trabalho para esse trabalhador fronteiriço, ele vai retirar da clandestinidade diversas pessoas aqui da nossa comunidade. Como símbolo, eu cito o exemplo de um ano passado, nós termos encontrado um uruguaio trabalhando aqui em Santa Vitória do Palmar, no regime de escravidão. Sabe, sem conhecimento de qualquer um dos seus direitos, sem conhecimento de ter a quem buscar, de ter uma porta para se amparar. Então, eu como advogado por profissão, lutei o que pude pelos trabalhadores da minha terra. Agora, virando prefeito da cidade, eu abro as portas da prefeitura, colocando à disposição sempre a Secretaria da Assistência Social, que no primeiro chamamento já abriu as portas, disponibilizou um local. Nós estamos prontos para receber esses investimentos, prontos para dar o progresso para a nossa gente, e é isso o que eu busco nesta tarde. A nossa fronteira é uma fronteira aberta, através da Barra do Chuí, que apesar de levar o nome Barra do Chuí, ela é de Santa Vitória do Palmar. Ali, 70% dos moradores daquela comunidade são estrangeiros. Então, inclusive, agora, quando a nossa cônsul fazia o seu pronunciamento na língua estrangeira, a língua espanhola é tão irmã, tão familiar a todos nós, que, inclusive, o nosso sotaque se aproxima muito ao dos irmãos uruguais. Então, é com essa união de forças, com essa súplica de que o Ministério do Trabalho olhe por Santa Vitória do Palmar, olhe pelo povo mergulhão e chuiense, é que eu peço que, na maior brevidade possível, a gente faça a instalação, o que vai propiciar o fornecimento de carteiras de trabalho profissional, o encaminhamento de seguro-desemprego, de novas vagas de trabalho e de qualificação para minha gente, que foi um povo tão esquecido historicamente. Aqui, terra dos Campos Neutrais, onde muito tempo não pertencia nem à Espanha e tampouco a Portugal. Eu venho de uma audiência em Porto Alegre, onde o BRDE e BNDES olham por Santa Vitória do Palmar, liberando cerca de 1 bilhão e 200 milhões para investimento no nosso parque eólico. E hoje, meu primeiro dia nessa semana em Santa Vitória do Palmar, recebendo todos vocês, é de grande orgulho para mim e para a minha comunidade. Então, eu acredito que é de mãos dadas que a gente vai fazer essa roda girar e o progresso acontecer por aqui. O meu muito obrigado. Após ouvida todas as autoridades da mesa, então eu quero abrir um espaço
para as pessoas que estão na plateia que quiserem nesta tarde contribuir com esta pauta tão importante, né? Temos a secretária de Assistência Social, que de repente pode ter a sua contribuição, a Silvana, que tem um conhecimento muito grande nesta área, conselheiros tutelares. Eu pediria a Stephanie, acho que não está aqui, para que levasse o microfone até ali, né, para que aqueles que puderem... Stephanie, por gentileza, levasse o microfone até a plateia, para que as pessoas pudessem aí transmitir os seus conhecimentos e também a sua contribuição com esta pauta tão importante, né? Por gentileza, aqueles que quiserem já fazer o uso da palavra, levante a mão para que a nossa assessora possa levar o microfone aí até a pessoa. Aqueles que querem contribuir, por gentileza, aí levante a mão, que a gente vai estar levando o microfone até ali. Não sei se a Silvana tem alguma contribuição, a secretária de Assistência Social. Por gentileza, só se identifique e o órgão para que as autoridades aqui saibam. Boa tarde a todos, em especial ao presidente e assim cumprimento os demais membros da mesa. Com a instalação da primeira Casa do Trabalhador Fronteiriço no Brasil, Santa Vitória se soma na busca da garantia de direitos, oportunizando aos trabalhadores fronteiriços a regularização de sua condição de trabalho e, com isso, seu futuro. É com as ações concretas, como estas, que nosso governo vem fortalecendo redes, que sim, fazem a diferença na formação de uma sociedade justa e humanitária. A Secretaria de Assistência Social e Cidadania disponibilizará, como já foi falado, uma sala no ambiente interno da Secretaria, né, para atendimento ao público, e também uma sala maior para que possam haver as formações. Muito obrigada. Ouvimos então aí a contribuição da secretária de Assistência Social e Cidadania, Tairirize Bacello, né? Alguém mais tem alguma contribuição? Não sei se aqui os nossos colegas do CIE que estão aqui, se tiverem alguma contribuição, será muito bem-vinda também, né? Por gentileza ali, isso. É CIE, né? Isso, CIE. Isso, CIE. Boa tarde a todos, então. Meu nome é Lourenço Guimarães, sou supervisor executivo do CIE aqui na região de Pelotas, né, que abrange também aqui Santa Vitória e Chuí. Bom, nossa contribuição, né, se não incentivar que realmente aconteça essa grande melhoria para a região, uma vez que nós conhecemos a realidade dessa região de longa data, né, uma vez que nosso trabalho é captar e divulgar e poder propiciar para os jovens a sua inserção no mercado de trabalho, através dos programas de estágio e agora de aprendizagem também. E sabemos da grande dificuldade, né, desses dois municípios em ter esse cuidado, em ter essa possibilidade aberta para os jovens da comunidade. Então, tenho certeza que essa iniciativa também irá colaborar significativamente para que o município, né, possa abrir as portas de uma forma mais efetiva para os jovens ingressarem no mercado de trabalho. Então, o nosso apoio, nosso incentivo, né, e a nossa disponibilidade de poder colaborar também com esse projeto para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Lourenço Guimarães, supervisor executivo, então, do CIE. Não sei se a Joyce, né, presidente do Conselho Tutelar de Santa Vitória do Palmar. Boa tarde, obrigado pelo convite, o presidente da Câmara, Alex Silva. Agradeço imensamente a presença. Acho muito importante o que está sendo discutido aqui. Desejo boa sorte, que a gente consiga que esse projeto vá adiante mesmo. Só que eu tenho a dúvida com relação aos estagiários e aos projetos. O que seria esses cursos técnicos que eles poderiam praticar ou que eles poderiam se preparar para ir para o mercado de trabalho? Tem alguma indicação de que mercado de trabalho seria esse? Que projetos estariam instalados lá? Na verdade, o programa Jovem Aprendiz, tá, que é o que nós queremos implantar,
Já temos algum trabalho aqui na região desenvolvido pelo Senar. O Senac também fez alguma coisa em algum momento, né? O CIES tem um trabalho na região também. São cursos de qualificação, são cursos, exemplo, auxiliar de escritório, um exemplo, auxiliar de supermercado, auxiliar de farmácia. O jovem ele tem que estar estudando e no contraturno escolar ele vai fazer um curso de qualificação, de profissionalizante. Então são cursos que têm duração no máximo de até 2 anos, né? São cursos de 6 meses, 7 meses a 2 anos. Nesse período, esse jovem ele fica vinculado a uma empresa, a empresa assina a carteira de trabalho desse menino, ele tem a carteira assinada, tem seus direitos trabalhistas garantidos, tem algumas questões na lei, por exemplo, o fundo de garantia dele não é 8%, é 2%, o salário que ele vai receber é meio piso da categoria, né? Só que ele é contratado para estudar. Existem dentro do programa de cada curso, existe uma parte prática que pode ser ou não desenvolvida na empresa. Aí vai depender da situação. Porque tem algumas situações que mesmo a empresa podendo contratar, mas a tipo de atividade é uma atividade insalubre e periculosa. Por exemplo, um posto de gasolina. Eu não posso ter um jovem aprendiz num posto de gasolina. Mas no mercado, que é o nosso grande problema aqui no supermercado, eu posso sim ter um jovem aprendiz lá, né, fazendo atividades de reposição de mercadorias nas prateleiras, no próprio empacotamento, funções diversas. Evidentemente, após ele ter desenvolvido uma parte teórica. Tá? Existe um programa também, aí eu vou fazer uma propaganda do CIE que nos prestigiou, ainda que nós tenhamos convidado todo o Sistema S para estar aqui, né? Que é um programa, prefeito, em que a empresa, né, em algum momento não tem condições de fazer a contratação, a colocação na sua instituição, por exemplo, posto de gasolina, mas através de convênios com prefeituras e órgãos públicos, esse jovem pode desenvolver essa parte prática na prefeitura, nas secretarias, que é muito importante para o menino, para a moça, começar a trabalhar, aprender a atender um telefone, receber uma pessoa, né? São coisas simples, nos parece, mas tem toda uma técnica, né? O jovem começa também a olhar as pessoas ao lado, desde a roupa, a vestimenta, a postura. Olha, é realmente a inserção, o início no mercado de trabalho. Da mesma forma o estágio. E aí eu defendo, eu sou um menino propaganda aqui, não mais menino, né? Longe disso, mas do CIE, porque eu comecei a trabalhar através do CIE, me abriu as portas do mercado de trabalho. Fiz um estágio, na verdade, de 3 meses, não cumpri até o final, por quê? Porque eu era office boy de uma empresa e fazendo o trabalho de pagar contas no banco, fui convidado por um encarregado do setor do banco para fazer parte do quadro do banco. Olha só, quem me abriu a porta foi o CIE. Por isso que eu faço propaganda e funciona. Né? E tenho certeza que vai funcionar com jovens daqui. É importante ressaltar também que... Doutora... Só para complementar a fala do João, nós conversamos mais cedo também que nós imaginamos que para essa região precisamos pensar em alguma coisa na área rural também, de preparação dos adolescentes com relação ao cultivo do arroz, por exemplo, que é tão forte nessa região. A ideia para o futuro é trabalhar alguma coisa nesse sentido também. Aí, buscando, quem sabe, o Senar, que é o Serviço de Aprendizagem Rural. Algo assim, nesse sentido, pode se fazer dentro dessa mesma linha que o João colocou, com registro, com carteira assinada, de uma forma digna, né? E fazendo com que a autoestima desse adolescente se eleve e com ela tudo que vem na sequência. Doutora, para contribuir, na verdade, essa espécie de curso ele já existe aqui em Santa Vitória do Palmar, é uma parceria com o nosso sindicato rural, e o curso é ministrado pelo Senar com a função de nós termos um espaço mais amplo. Na verdade, nós podemos fazer a ampliação deste programa. Já é em termos de, já é aprendizagem na Isso, área jovem rural, aprendiz. Porque às vezes o Senar faz cursos como de aprendizagem, mas não com essa vinculação com as empresas. Isso, na verdade, a nossa é com as empresas. São, se não me falha a memória, 5 meses de aula e mais 5 meses de estágio nas empresas rurais do nosso município. Se a gente conseguir ampliar isso agora com esse espaço, muito melhor, não é? Excelente. Isso, só para contribuir também, e aqui vai entrar mais uma vez o Ministério, que eu tive uma informação precisa lá agora há poucos dias, me passou a informação, o Rodrigo, que é assessor
no gabinete do ministro. Ele me disse que já tem a possibilidade de implantarmos, e se vir aqui, ele vai dar uma prioridade para o nosso município, que é também não só do Senar, que hoje é o rural, mas também na mesma questão dos jovens aprendizes, do urbano, que aí também, isso, que o urbano já tem essa possibilidade, nós implantarmos aqui, além do hoje que tem aqui é o rural, nós implantarmos o urbano aqui na cidade, que é para as empresas participarem aqui também dentro da cidade, né? Nessas mesmas questões, onde o jovem também tem que ter as suas contrapartidas. Então, é mais uma contribuição do Ministério, que já me informaram que vai ter aí a possibilidade desses cursos, né? Então, mais uma vez, isso nos ajuda a formalizar isso e dizer da importância da Casa do Trabalhador Fronteiriço em Santa Vitória. Mas a palavra ainda continua à disposição, se tivermos mais alguma contribuição. A Joyce, lá. Fiquei com mais uma dúvida, não sei se a doutora Rúbia podia me esclarecer, que eu sou leiga no assunto, mas com relação já tem a lei que estipule o salário ou carga horária desse jovem aprendiz? Existe uma legislação específica, sim. Não sei se tens interesse de saber mais detalhes, mas a obrigação principal é que o adolescente faça no contraturno, prossiga com a escola. Não há que se falar em contrato de aprendizagem vigente se ele não frequentar a escola. Então, a jornada é parcial e o salário também é proporcional. E tem já estipulado essa carga horária, não? Na semana, ele pode faltar se tiver alguma prova, ou no caso de faculdade, quem faz durante o dia, ou turno universo, tem como flexibilizar esse horário, não? Assim, ó, é uma jornada do curso, é de 4 horas diária, né? Então, para isso, ele vai receber meio piso da categoria. Depende, então, da categoria, talvez da categoria, depende se é comércio, é o piso para o comércio, né? Se é para... Se for um posto de gasolina mesmo, o sindicato estabelece um piso para a categoria do pessoal que trabalha. E o máximo é 4 horas? Sim, é porque assim, ó, o curso é de 4 horas. Né? Esses cursos profissionalizantes, tanto Senac, CE, Senar, é 4 horas. Então a jornada dele é de 4 horas diário, né? Tá? Então seria a carga horária de 20 horas semanais. E não teria como ampliar esse horário para quem estuda no turno da noite, não? Não. Não. Nem para depois sair já profissionalizado para a empresa? Não, mas o curso, o currículo dele é montado nesse formato. Tá? Então, é montado nesse formato, das 20 horas semanais. Tá. Tá? Não tem perigo, então, de um comércio explorar esse adolescente porque ele estuda à noite e querer que ele trabalhe mais horas diárias? Infelizmente, perigo tem, né? É para isso que a gente está aqui. Né? Mas não é a regra. Tá? Não é, aí estariam infringindo a lei, extrapolando a jornada de trabalho. Inclusive, horas extras não é permitido. Isso, tá? que nem o CIE. Isso. Tá bom, obrigada. Continuamos ainda com a palavra aberta. Quem quiser fazer uso. Não sei se aqui na mesa ainda tem mais alguma contribuição. Eu vou passar então, para o Edson Duarte, assessor do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, em Brasília. Muito bem. Sócio. Em primeiro lugar, eu desejo uma boa tarde a todos que aqui estão. E esse é um momento muito importante para todos nós. Reporto-me ao presidente desta casa, que é o proponente de todo este projeto, ao nosso querido vereador Alex Silva, uma pessoa que está imbuída da missão em comum de beneficiar o trabalhador. Parabenizá-lo por este projeto, por essa iniciativa, em ação conjunta
com o nosso querido doutor João. O que ouvimos aqui esta tarde, ouvimos palavras de pessoas imbuídas de algo em comum. Autoridades do exterior, autoridades do Brasil no exterior, autoridades nossas aqui no Brasil, que envolve o trabalhador e direitos do trabalhador. Ouvimos palavras como iniciativa, colaboração, cooperação, conjunto, sensibilidade. O que nós mais precisamos na política brasileira é estas palavras, com compromisso e responsabilidade. Observamos quando isto acontece, as coisas acontecem. Quando as pessoas têm o mesmo desejo em comum, as coisas acontecem. Nós, seres humanos, temos que cada vez mais ampliar os nossos relacionamentos. Através dos nossos relacionamentos, acontece o que está acontecendo aqui. O bem comum. O bem comum para o povo que está lá fora, esperando uma resposta dos seus anseios. Esperando que suas necessidades sejam supridas e que o governo assuma a sua real responsabilidade com suas políticas públicas. Por isso todos nós estamos aqui. Hoje, o município de Santa Vitória do Palmar, na pessoa do prefeito Wellington Bacello, que é o nosso querido anfitrião, que nos recebe aqui nessa cidade tão querida. E ainda hoje eu estava falando na emissora Cultura, na Rádio América FM, que pessoas queridas aqui de Santa Vitória do Palmar. As pessoas simpáticas, pessoas hospitaleiras, pessoas, por que não dizer, amáveis. E isso aconteceu, a prova disso, foi no restaurante de comida típica nossa do gaúcho, porque eu sou gaúcho até o tutano do osso, aqui do interior. Minha família veio do interior, do trabalho, pequenas famílias, agricultores rurais, no Cabo do Arado, Capinadeira, que sabe o que é o preço do trabalho árduo para sustentar a sua família. E quando eu estava naquele restaurante, me chamou a atenção o carinho das pessoas. O seu país também é fantástico quando a gente vai no Chuí e dá uma atravessada no outro lado da fronteira, o jeito que as pessoas nos tratam bem. Isso é bom, isso é relacionamento. O ser humano tem que ser assim. Ele tem que ser mais sensível um para com os outros. E por isso, tudo isso está acontecendo. O nosso ministro Ronaldo Nogueira, ele é esse tipo de pessoa. Pessoa sensível e com responsabilidade nos seus ombros de digerir muitas coisas que passam em suas mãos. E muitas das vezes as mídias sociais, e muitas das vezes as informações que se passam não são adequadas. Se você não buscar ela corretamente, as informações chegam distorcidas. E quando uma informação chega distorcida, é como uma aprendizagem errada. Sai tudo errado. A pessoa aprende errado e faz errado. E com uma informação distorcida, eu também vou passar informações distorcidas. Mas o ministro Ronaldo Nogueira tem olhado para a nossa região sul do estado com muito carinho, com muita atenção.
nesses 60 municípios da região sul, que compõem a Costa Doce, que compõem a Zona Sul, ele tem olhado com carinho. E desde que este projeto, o nosso querido vereador Alex Silva conversou comigo, que é meu amigo particular e meu irmão em Cristo, somos fraternais em Cristo. Ele, quando expôs esse assunto para mim, eu disse, o ministro precisa saber desse assunto, porque ele não sabe. Muitas das vezes, nós queremos fazer algo em muitos municípios, eu digo nós porque eu faço parte da região sul, e muitas das vezes não chega lá em Brasília. E por isso eu estou aqui para encurtar este caminho, para que possa chegar até lá. E chegou. E este projeto desceu ao coração do ministro, e ele olhou para Santa Vitória, e olhou também para Santa Vitória no ato, numa sensibilidade que passou sobre a saúde, e destinou uma emenda voluntária de 100 mil para a Prefeitura de Santa Vitória do Palmar. E por que isto acontece? Quando nós estabelecemos relacionamentos pautados na seriedade, na transparência, na responsabilidade e na sinceridade. O nosso querido presidente do PTB de Santa Vitória do Palmar, Marcelo Chames, que quando eu conversei com ele a respeito desse assunto, ele se mostrou muito otimista, empolgado, confiante, porque ele acreditava absolutamente que esta nova gestão do prefeito Wellington Bacello poderia formar esta grande parceria para que todo este processo hoje viesse a acontecer. Nós acreditamos também na sua pessoa, na sua potencialidade. Acreditamos na potencialidade de Santa Vitória do Palmar. Acreditamos nas pessoas que compõem este município aqui. Acreditamos em você. Que não somente muitas pessoas têm sonhos, mas se nós ficarmos de braços cruzados diante dos sonhos e não tivermos iniciativa, colaboração, cooperação, nós não tivermos nada disso, nada sai do papel. E por isso estamos aqui hoje. Quero me colocar inteiramente à disposição das autoridades aqui presentes, do prefeito deste município, me colocar inteiramente à disposição do presidente desta casa, da vice-prefeita do Chuí. Levo um abraço de 1,5 lá para o prefeito do Chuí. Um abraço bem largado nosso do Rio Grande, do tamanho do Rio Grande. Aquele prefeito lá, que temos um carinho muito grande pelaquela cidade. O projeto, ele criou forma. Depois, o projeto criou um corpo. E o projeto aqui está em andamento. É a mesma coisa que o nosso amigo, que eu quero fazer menção da sua pessoa, o nosso Carlos Munhoz, um homem que disse que fazia um carreteiro para 15 mil pessoas, e muitas pessoas puderam até rir quando ele fez. Disse, não, eu faço para 15 mil. E as pessoas, 15 mil pessoas comendo uma mesma panela, isso não existe. Mas um cidadão daqui fez a diferença, com iniciativa e com responsabilidade, e mostrou que é possível fazer as coisas quando estamos determinados. E ele fez. E olha aí, ó, para 25 mil. Quase a população do município de Capão do Leão, onde eu moro, 27 mil habitantes. Quando nós queremos fazer alguma coisa para um bem comum, nós podemos fazer. Desde que viemos a fazer com cooperação, com responsabilidade, com colaboração, em conjunto e com iniciativa. Juntos, nós teremos um Brasil melhor. Nós teremos um Estado melhor e nós teremos uma Santa Vitória do Palmar melhor. Deus abençoe nosso Brasil.
Deus abençoe o nosso Uruguai, Deus abençoe nosso estado do Rio Grande do Sul e Deus abençoe a nossa cidade de Santa Vitória do Palmar. Muito obrigado. Obrigado, Edson Duarte, assessor do ministro Ronaldo Nogueira. E vamos então agora passar a palavra ao nosso querido amigo, Dr. Hugo Medeiros, também presidente do Conselho Nacional de Imigração. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer ao vereador Alex, por meio do qual eu cumprimento todos que participam aqui dessa audiência, inclusive a sociedade que está aqui devidamente representada. Eu vou, na minha fala, trazer para vocês um pouco da atuação do Conselho, o qual eu presido, e passar para vocês os direcionamentos que estão sendo feitos. Em nome do ministro Ronaldo Nogueira, eu agradeço o convite e a oportunidade de participar de um projeto de vanguarda, pois a amplitude que poderemos dar a esse projeto poderá alcançar outras regiões do nosso país, esse que tem uma fronteira terrestre imensa e carente de ações como essas, e que fazem uma diferença enorme nas ações públicas. Bom, quando fui chamado pelo ministro Ronaldo Nogueira para atender a esse anseio no sentido de obter informações, obter esclarecimentos, dados, pois nós estamos aqui não no sentido único de nos reunirmos e fazer com que essas palavras, essas ações sejam jogadas ao vento. Muito pelo contrário. O que foi determinado pelo ministro é no sentido de coletar dados, esclarecimentos, para que a gente consiga instrumentalizar esse projeto, né? Então, o Conselho Nacional de Imigração é vinculado hoje ao Ministério do Trabalho, e é o órgão responsável pelas diretrizes políticas públicas relacionadas à imigração. O que nós estamos tratando aqui é de um contexto que não vai se perder, é uma coisa já inerente a qualquer país. O fluxo migratório hoje, ele é corrente, ele existe. Não só no Brasil, mas em outros países. Então, nós temos que tratar isso com uma grande seriedade e responsabilidade. É um direito de toda e qualquer pessoa migrar. Então, a partir do momento que isso passa a ser um direito, ele tem que ser resguardado e protegido pelo Estado. E é nesse sentido que o Conselho Nacional de Imigração vem atuando durante todo esse tempo. Nós temos hoje uma lei, a Lei 6.815, que cuida do Estatuto do Estrangeiro, que é uma lei extremamente defasada e que, graças à cooperação, ao fortalecimento e às ações de toda a sociedade, órgãos públicos, nós hoje estamos na iminência de ter sancionada a nova lei de imigração. Foi aprovada na Câmara dos Deputados, foi aprovada no Senado Federal e agora está indo para a sanção presidencial. Então, essa nova lei de migração, ela passa a reconhecer o migrante como sujeito de direito. Sujeito de direito esse que possui garantias e que devem ser preservadas. Eu estou aqui com o projeto de lei que vai seguir, então, para a sanção presidencial e vou pedir a licença de ler um artigo que vai traduzir justamente isso aqui que nós estamos discutindo e que já está amparado na própria lei. Bom, essa lei, como eu disse, institui a Lei de Imigração e dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula sua entrada e estada no país, estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o imigrante. Dentre os princípios e garantias previstos na lei,
artigo 3º, inciso 11, dispõe acesso igualitário e livre do imigrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social. Ou seja, está previsto na nova lei o direito ao trabalho. Acredito que toda pessoa que objetiva migrar, seja dentro de um estado para o outro, seja de um país para o outro, o objetivo dessa pessoa é ter melhor condições de vida. E essa condição de vida, todo e qualquer ser humano, ele só vai conseguir por meio do trabalho. Então, é de fundamental importância garantir e preservar isso. Esse projeto visa justamente regularizar o trabalho, no caso aqui de Santa Vitória do Palmar, do migrante fronteiriço. Que aqui, me utilizando um pouco das palavras da doutora Rúbia, não pode ser visto como um problema para Santa Vitória do Palmar ou para o Brasil. Por quê? A regularização do migrante, ela é de fundamental importância no âmbito até mesmo da competitividade com o nacional. A partir do momento em que você deixa o migrante vulnerável, ele passa a ser explorado pelo empregador. Há uma exploração de trabalho. Por que há essa exploração de trabalho? Porque é muito mais fácil e o lucro é muito maior eu contratar uma pessoa e não regularizar do que eu regularizar, registrar sua carteira e recolher impostos. Então, isso que está sendo feito não é no sentido de priorizar a figura do estrangeiro. Estrangeiro esse que era um ser humano e que tem direito, mas é principalmente no sentido de equiparar as relações de trabalho existentes. E esse benefício, ele vai ter como retorno aqui em Santa Vitória do Palmar. Eu fico muito lisonjeado de participar de um debate como esse e muito grato ao ministro Ronaldo Nogueira no sentido de incentivar essa minha vinda aqui, pois há uma sensibilidade, há um grande interesse hoje do Ministério do Trabalho em ajudar a implementar esse projeto. Projeto esse que vai servir de modelo e que a gente, com absoluta certeza, poderá levar o seu sucesso a outras regiões do nosso país. Então, um encaminhamento que vai ser dado, tá? Eu vou marcar uma agenda com o ministro, que já se prontificou a me ouvir após essa audiência. E nessa audiência nós vamos debater com os setores do Ministério do Trabalho essas questões que vocês estão levantando. A questão da CTPS, João, ela não é de competência do Conselho Nacional de Imigração, mas de competência da Secretaria de Políticas Públicas e Emprego do Ministério do Trabalho. Assim como um termo de cooperação não é unicamente de competência do Conselho Nacional de Imigração, mas passa pela consultoria jurídica do Ministério, passa por vários setores do Ministério. Então, para otimizarmos, né, o nosso tempo e conseguir dar efetividade na implementação desse projeto, e eu tenho absoluta certeza que o ministro Ronaldo Nogueira ele vai dispor de todos os esforços para implementar isso, vamos fazer uma reunião conjunta com todos esses setores. Estou aqui colocando alguns pontos que vão ser levados, mas gostaria muito desses relatórios, porque esses relatórios subsidiam a construção desse termo de cooperação. Inclusive, doutora Rúbia, se tiver algum relatório do Ministério Público do Trabalho, isso é de suma importância, porque é um compromisso
que nós estamos assumindo, e esse compromisso ele tem que ser tratado com grande responsabilidade. Eu não posso aqui me vincular a vocês, e isso o ministro me deixou muito bem claro, vá, mas com um compromisso de efetivamente conseguir implementar esse projeto. Então, eu preciso desses dados para poder justificar esse termo de cooperação, e aí, então, conseguirmos tirar do papel e, efetivamente, colocar aqui em Santa Vitória do Palmar a primeira casa do imigrante fronteiriço. Nome esse que se adequa à situação, e eu parabenizo, acabou, como o João falou, pegando, né, João? Então, vamos instrumentalizar essa questão. Eu agradeço imensamente a recepção de todos. Eu fico muito feliz quando eu saio do Ministério do Trabalho e me deparo com uma organização social de tamanho porte. Porque nós estamos aqui com representantes do Poder Legislativo, do Poder Executivo Municipal, com representantes do Ministério Público do Trabalho, os cônsulos aqui presentes. Então, é de uma importância tamanha, e nós temos que utilizar essa organização para efetivamente lançar uma ação, uma política pública que tenha resultado. Mais uma vez agradeço a oportunidade e espero tão logo voltar aqui, não para debatermos, mas para inaugurarmos então a Casa do Trabalhador Fronteiriço. Muito obrigado. Obrigado, doutor Hugo Medeiros. Lembrando que após a findada essa reunião, nós estaremos emitindo uma ata com 2 vias, onde vai assinada por todos. Também teremos as gravações em áudio e vídeo, também para disponibilizar, se o doutor precisar levar também desta importante reunião. Vai ficar na íntegra, né? Então, à disposição também. Vai ficar gravado tudo aqui, se precisar também teremos. E com certeza, no que depender, eu acho que o Ministério Público desses dados nós teremos, né, doutora Rúbia, a própria Prefeitura dos dados aqui, inclusive acho que um documento oficial em que disponibiliza esses espaços, inclusive o servidor para trabalhar, isso é muito importante, a Prefeitura já disponibilizar, né, prefeito? Isso tudo vai ser instruído dentro de um processo administrativo. Então, isso nos ajuda e contribui para que isso aconteça, né? A gente fica muito grato, e além de ser pioneiro no Brasil, a Casa do Trabalhador Fronteiriço, ela é um marco em Santa Vitória, porque logicamente Santa Vitória vai ser a primeira de um modelo para vários. E a gente fica muito feliz porque o doutor Hugo também, se não me falha a memória, acho que é a primeira vez que está vindo ao Rio Grande do Sul. Sim. Imagine, ele é o presidente nacional do Conselho de Imigração, a primeira vez que vem ao Rio Grande do Sul e para tratar de um tema tão importante como esse. E não é a primeira vez, doutor Hugo, o senhor vai vir outras vezes aqui, e com certeza nós vamos ter a honra de tê-lo aqui também na hora de inaugurar essa casa, que a gente tem certeza que depois desta importante reunião com todas as pessoas que, como diz o seu Edson Duarte, que estão envolvidas no bem comum, todas, né, preocupadas com a sociedade, com o nosso município, onde todos se unem forças, isso com certeza ela vai acabar acontecendo. Então eu convido, após aqui o encerramento desta pauta, nós teremos aqui um coffee break, né, para todos aqui, para a gente degustar ali um salgadinho, um refrigerante, né, estão todos convidados, e eu quero então agradecer de imediato a todos pela presença, isso foi de suma importância, né, e eu tenho a certeza que nós teremos êxito nesta pauta. Muito obrigado aqui, né, a nossa cônsul, doutora Olga, do Uruguai no Brasil, doutor Procopiarque, né, cônsul do Brasil no Uruguai,